Vamos dar uma olhadinha na arte de Felipe Modesto, que ele mandou pra review aqui. E ele disse o seguinte, ó. Fiz essa fanart de Legends of Runeterra recentemente. Não sei... Galera, o Legends of Runeterra, ele ainda existe? Eu de verdade, eu não sei se ele tá funcionando ainda, assim. Porque eu vejo muita fanart, mas eu não vejo coisas oficiais do jogo sendo postadas. Mas enfim. Não sei o que exatamente eu poderia fazer pra melhorar essa imagem. Pra essa imagem eu tentei melhorar o meu storytelling e composição. Não sei se fui bem sucedido. Adoraria poder trabalhar com Runeterra algum dia. Ele existe ainda? Não tem mais o competitivo, só PvE. Ah, então ele existe, só que tá no PvE. Beleza. Qualquer sugestão de como melhorar e trazer mais da estética de Legends of Runeterra seria muito bem-vinda. E foi esta artezinha que foi enviada. Beleza. Meu amigo, eu acredito que pra você melhorar nessas artes aqui, e até nas outras que eu já dei uma olhadinha no seu portfólio, é uma questão de estudar valores. Eu sinto que os valores dessa imagem não estão colaborando muito para a leitura dela, sabe? Tem uma questão de desenho também, que é importante você continuar estudando, mas para mim, de imediato, o que eu arrumaria nessa imagem seria a questão dos valores, tá? Eu já vou mostrar como que eu faria isso. Só para deixar exemplificado no desenho, eu acho que esse personagem, por exemplo, ele tá parecendo muito um boneco, sabe? Ele não tá com uma ação muito natural. Então, para melhorar isso, é importante que você, primeiro, continue estudando desenho gestual, é muito importante. E você, quando for fazer uma imagem como essa, que você use referências mais diretas, talvez. Porque eu sinto que você não usou referência pra fazer esse personagem. Porque ele parece muito um personagem meio... um pouco genérico, feito só a partir da sua memória. E isso pode ser um problema quando a gente lida com universos como esse do Runeterra, sabe? Porque o universo ele precisa parecer vivo. O desenho do cenário tal não me incomoda tanto. Acho que tá ok, sabe? Em questão de perspectiva, tá funcionando. Ele tá convincente, né? Mas pra você melhorar nessa questão de narrativa e de história, é importante que você use referência pra tudo. Até pros personagens que estão ao fundo, tá? Aqui pra esse personagem também, ó. Tipo, tem um probleminha de anatomia nessa mão, sabe? Que você provavelmente ajustaria só... usando uma referência. Não sei se você usou uma referência, mas... parece que não usou, sabe? Então, tirar uma foto, sabe? Criar suas próprias referências, isso tudo colabora demais pra você não penar muito nessas áreas. Tomar um pouquinho de cuidado com essas juntas aqui, que elas estavam extensas demais. Enfim. Você usou 3D, né? Sim, eu usei bonecão do Blender de base porque eu não tava conseguindo fazer uma pose que encaixava. Então, essa que é a questão. Ele parece mesmo um bonecão, sabe? Tipo, acho que se você tivesse tirado uma foto, às vezes só pra ter uma pose mais natural. Eu acho que é isso. Ele parece meio que tá caindo pra trás, mas ele tá meio... ai. Sacou? Essa foi minha atuação de hoje. Obrigado. Agora, vamos dar uma olhada nos valores. Eu acho que, de longe, essa imagem, ela tem uma mistura de valores médios muito grande, sabe? Acho que dava pra separar melhor os planos e tentar evitar esse tipo de coisa aqui, ó. Nessa região. Saca só. Essa região, que se mistura muito com essa parte. Olha como os valores são muito parecidos dessa parte, com a parte que tá lá atrás no cenário, com essa parte que tá aqui. Tá vendo? Tudo tem muito contraste. Eu acho que a gente poderia tentar dar uma equilibrada melhor e até uma separada maior desses planos aqui. Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente pode tentar... vamos criar uma layer de multiply pra gente dar uma escurecida. Eu acho que tem algumas áreas que daria até pra você tirar a informação. Tipo essas áreas aqui. Só porque é de metal, não precisa estar brilhando
tipo, da cor mais escura pra um branco absoluto, sabe? Não precisa estar brilhando tanto assim. Acho que você tá usando muito alcance tonal em toda a sua imagem, ou seja, você tá vindo, tipo, de 880 em várias partes da imagem. Então acho que tem que ter um controle um pouco melhor desses valores. E eu percebi isso no seu portfólio. Essa é uma tendência que você tem na pintura, tá? Então, tenta ficar alerta com isso, de que você acaba deixando a sua pintura... todas as áreas da sua pintura, elas acabam tendo muita variação tonal, sabe? Então acaba ficando ou com muito contraste, ou a peça toda fica muito lavada. Tá? E aí lá pro fundo eu vou usar uma cor, um Lightning talvez. Pra gente dar uma separada mesmo. Tem algumas coisas que a gente não precisa de tanto contraste, tanta informação, que estão chamando muito atenção, sabe? Toda vez que eu vou fazer um paintover, é bom lembrar, né? Porque nem todo mundo tá aqui desde o começo. Toda vez que eu faço um paintover, eu exagero um pouquinho no efeito e depois eu tiro um pouco, tá? Com a borracha ou com a opacidade da própria layer, tá bom? Então toda vez que eu for fazer um paintover, pode perceber que eu sempre exagero demais, depois eu volto. Eu faço isso pra conseguir enxergar até onde dá pra ir. E aí se eu percebo que eu passei do ponto, aí eu volto. Eu tenho um ponto de retorno, tipo um checkpoint, um videogame, ó. Tá bom? Num telejogo. É que tem que lembrar que essas artes aqui, se elas forem feitas pensando num Runeterra da vida, elas vão ser vistas muito pequenininhas, né? Então, a gente precisa de uma separação e uma leitura muito rápida, muito eficiente dos elementos importantes, principalmente, sabe? Uma regrinha de ouro que você pode tentar começar a utilizar, só para não ficar dependendo de achismos, tá? Tenta criar um mapa mental na sua color wheel, na sua roda de cores, em questão de valores, né? Que é mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada aqui na minha color wheel agora. Tenta pensar que para esse primeiro plano desse personagem aqui, que tá com a mãozinha e tal, você não vai passar desse contraste aqui, ó. Ó, você não vai passar disso, tá? Lá pro fundo, para elementos lá do BG, né? Para tudo que tá lá no fundão. Você não vai passar disso aqui, ó. Beleza? Você pode trabalhar com todos esses valores. E dá pra fazer bastante coisa com esses valores. Beleza?
E pro seu personagem principal ou pra sua área de atenção, que provavelmente vai estar ali no mid-ground, né? Você pode utilizar todo o alcance de valor, mas com muito cuidado para não exagerar. Então, por exemplo, na sua sombra, você não vai colocar uma cor branco 100%, nem um cinza muito claro, né? Provavelmente na sua sombra do personagem você vai trabalhar com um range tipo esse. E para a área de luz, aí você pode trabalhar com esse range, entendeu? Não é regra, Alceu, não é uma regra, nem nada assim. Eu tô passando a lógica, aprende a lógica. A lógica é mais importante do que eu te passar uma tabela printada. Compre agora o meu PDF de valores para ilustração. Infalíveis. Não é assim. Não é assim. Tô falando que é a lógica. É só uma regrinha de ouro que não vai se aplicar a todas as ilustrações, mas ela provavelmente vai estar em 90% do seu trabalho comercial. Entendeu? É isso. Então, primeiro plano geralmente vai ser mais escuro, então você trabalha com valores mais escuros, evita trabalhar com valores muito claros. Lá no fundo, você vai usar cores mais claras, então você evita usar cores muito escuras. No plano médio, no meio, no seu personagem principal, etc., aí você pode oscilar, exagerar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, dentro da área de luz você não vai usar tons muito escuros, e dentro da área de sombra você não vai usar tons muito claros. Essa é a lógica. Segue essa lógica. Aqui, ó. Aqui eu já consigo voltar um pouco. Especialmente nos metais, né? Pra fazer com que eles pareçam um metal mesmo. Ó, e pode ser mais pontual. Entendi. Acho que quando eu começo a renderizar, eu começo a me perder na leitura. Eu vou trabalhar nisso. Então, para isso que serve thumbnails e aquela etapa que eu falo num aulão. Eu tenho um aulão sobre thumbnails, né? E eu falo sobre isso. Mas eu queria recomendar o aulão sobre Color Composition. Essas duas aulas específicas que eu tô falando, elas servem exatamente para você não precisar pensar nisso durante o seu processo de rendering. Porque quando você está pintando, finalizando a sua imagem, renderizando, você não deveria estar tão consciente disso. Porque isso já foi, teoricamente, resolvido nas etapas anteriores. Entendeu? Essa é a lógica de ter um processo de ilustração bem organizadinho. E aí, nesse caso, temos aulão na área de membros. Aí sim tá o meu paywall. Eu não tenho PDF, mas eu tenho uma área de membros. Que lá eu tenho os meus aulões que eu falo sobre um processo de ilustração mais aprofundado. Então eu convido vocês que não conhecem a conhecer, né? Fica lá, porque tá... Pelo mesmo valor você tem acesso aí a um monte de coisa boa. Tá bom? Ó, vamos ver. Eu só usei a escala de cinza como exemplo, né? Mas ó, vamos comparar como que tava anteriormente, ó. Tá vendo como a gente consegue trazer contraste agora pro personagem? Vamos ver de longe isso, ó. Olha como o personagem ele fica mais evidente, especialmente a silhueta dele, ó. A gente consegue entender melhor. De longe, parece que ele tá segurando uma espada muito grande aqui, ó. Parece que essa parte do barco, do navio, é uma espada que ele tá segurando tipo assim, né? Beleza? Eu nem sei como é que ficaria isso aqui colorido. Ó. Talvez essa luz estourada do peito dele você consiga voltar. Eu gosto de usar layer screen pra fazer isso. Isso funciona em qualquer programa, tá, galera? Esses brilhos, esses efeitos de glow, que a gente chama, eu gosto de usar uma layer de screen. Eu daria pra colocar, se você quisesse. Um pouquinho, só um pouquinho. Mas no peito dele, talvez um linear dodge pra subir os valores escuros também. Mas eu quis mostrar mais a lógica, tá? Dá pra trabalhar bastante ainda, se eu quisesse mexer no acabamento e tal.
Mas é só pra você entender a lógica, tá? Belezinha, Modesto. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Só antes, na verdade. Actually, eu acho que daria pra gente dar uma planificada melhor nessa cabeça dele. Rapidão. Vamos fazer brilhar essa carequita. E vamos só tentar trazer uma planificação, um plano frontal e um plano superior pra essa cabeça. Que eu acho que ela ficou um pouquinho flat. Tipo isso. Tentar voltar um pouquinho só. Mas já tá no caminho. Ó, de longe. Acho que melhorou um pouco. Como ela tava um pouco achatada. Bum, bum, bum. Nessas horas, o pincel suave é o seu melhor amigo, mas tem que tomar muito cuidado pra imagem não ficar muito enevoada. Pensa que eu tô falando dos valores e não uma questão de detalhes, etc, etc, tá bom? Mas eu quero aplausos. Com certeza a imagem é muito legal. Se você pegar pra fazer esses ajustes, eu acho que vale a pena pra ajustar no seu portfólio, tá? Isso é uma opinião minha. Se você tiver um tempo pra fazer, eu acho que vale a pena, porque a imagem ela já funciona, a questão de leitura, o desenho, como eu falei, o cenário é super convincente e tal. Mas vale a pena aplicar, porque é questão de valor, né? É um pentover que você vai fazer pra você mesmo e que eu acho que vai melhorar uma peça do teu portfólio. Basicamente é isso, tá? E é uma coisa que eu falei, eu encontrei essas questões em outras peças do seu portfólio também. Então se você conseguir pensar nesses ajustes para outras peças também, acho que vai ser bem valioso, tá bom? É nóis, então. Bora. Eu não sou a favor, galera, só pra deixar claro também, né? Eu não sou a favor de ficar jogando perspectiva atmosférica em tudo, porque isso vai resolver a vida de todas as imagens. Eu não sou a favor disso. Eu não gosto tanto desse resultado daquela perspectiva atmosférica extrema, que fica meio nublada a imagem. Mas às vezes é importante você saber que essa ferramenta existe e por que ela existe, tá? É basicamente para baixar o contraste. Beleza? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!